Faz mais ou menos 3 ou 4 anos que eu estou aqui no Trocando Ideias. Eu já vi perguntas difíceis e desafiadoras, mas hoje tem uma pergunta aqui que eu não sei como é que o senhor vai escapar não, viu? Eita, rapaz, então você me socorre. Mas qualquer coisa, minha mulher está aqui no estúdio, ela responde para mim. Pois é, a gente pode recorrer à Tinha qualquer coisa. Essa é só uma brincadeira para desafiar você a prestar atenção no programa de hoje e ficar de olho aqui nas perguntas. Nós temos aqui a participação do Pedro, do Luiz e da Rafaela. Quer participar também? Quer a sua pergunta aqui respondida pelo pastor Hernandes? Então aproveite e manda seu e-mail para cá, trocandoideias@lpc.org.br, tá certo? Eu vou começar aqui com a pergunta da Rafaela. Podemos, pastor? Podemos, vamos lá. Vamos em frente. O tema Igreja e Política sempre traz constrangimento. A igreja pode se posicionar sobre esse assunto? Quando é necessário a igreja exercer voz profética? Bom, o assunto é sensível e, sobretudo, hoje, né? Hoje está mais sensível ainda. Penso, Tiago, à luz da Bíblia, que a igreja não deva se posicionar do ponto de vista da política partidária. A igreja não é um partido político. A igreja não tem adesão à política partidária. Porque nenhum partido em si representa os valores do reino de Deus. A igreja é suprapartidária e ela lida e defende valores, princípios. Se ela se associa à política partidária, ela vai acabar tendendo para um lado, não tendo autoridade para confrontar, vai fazer concessão ao outro lado, ou ser pesado demais lá e leve demais cá. Então, igreja não é curral eleitoral, púlpito não é palanque político. Igreja não entra nesta arena, nessa seara da política partidária. Agora, dizer que a igreja não participa de política é uma tolice, porque política é aquilo que nós somos. O ser humano é um ser político. O ser humano é um ser que toma decisões. O ser humano é um ser que tem valores, ou certos ou errados, ele defende valores. Sejam eles distorcidos, sejam eles corretos. Entendendo que um cristão, ele tem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, a palavra de Deus tem parâmetros do que é certo e do que é errado. Por exemplo, nós não poderíamos, como cristãos, apoiar pautas que atacam os pilares do cristianismo. A valorização da vida, desde a concepção, a dignidade da família, o respeito ao casamento, a honestidade nos negócios, seja ele de uma compra de 1 quilo de feijão no supermercado a uma transação multimilionária. A igreja defende a sinceridade e integridade dos políticos, portanto, não apoia corrupto. Se ela sabidamente sabe que um político é corrupto, ela não pode apoiá-lo para não ferir a sua consciência cristã. Creio que cristãos maduros, que tenham vocação, preparo e ética granítica, devam entrar na política. Não sou favorável que pastor entre na política. Respeito quem, sendo pastor, opta por fazer uma campanha político-partidária pleiteando essa função. Eu acho que quem recebeu um chamado de Deus para o ministério, recebeu um chamado maior. Mas defendo ardentemente que cristãos com vocação política, com preparo intelectual e com capacidade de resistência à pressão e sedução do poder, para não se corromper, entre na política. Agora, quando é que a igreja deve exercer voz profética? O que é voz profética? Não é profetada, não. Voz profética é aquilo que os profetas fizeram no passado. Eles denunciaram pecados dos governantes. João Batista disse na cara do rei Herodes Antipas, do tetrarca Herodes Antipas, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão.
Quando Amós foi proibido de pregar lá em Betel, porque era o templo do rei, ele engrossou ainda mais a voz. Eu não sou profeta do rei, é o rei dos reis que me mandou e eu vou profetizar. Então, eles denunciaram os pecados. Se você lê Amós, por exemplo, ele denuncia os governantes, ele denuncia as cortes corruptas, ele denuncia o comércio prostituído para trazer a riqueza para uns e opressão para os pobres. Então, a igreja tem que exercer voz profética. Por quê? Porque o governo ele é instituído para dois propósitos. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se um governante, em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, se um governo favorece os corruptos e penaliza os justos, cabe à igreja levantar a sua voz e dizer: isso está contra os preceitos de Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus, portanto, a autoridade está debaixo da autoridade de Deus. Cabe à igreja denunciar isso. Isso exercer voz profética. É assim que eu entendo. Pois bem, vamos em frente. Nós temos agora a participação do Luiz Rezende, Graça e Paz, Reverendo Hernandes e Tiago. Baseado em um trecho bíblico que se encontra em Mateus 18, 7 e Lucas 17, 1, ai daquele que vier o escândalo. Temos visto, infelizmente, nos últimos dias muitos escândalos envolvendo cristãos e o nome de Jesus sendo ridicularizado. E isso nos entristece muito. Gostaria de saber do reverendo como podemos fazer para manter uma vida íntegra perante Deus a ponto de não escandalizar o Evangelho, a ponto de entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes. Eu digo isso porque eu entendo que somos uma carta que o mundo lê, como está escrito em Coríntios 2:3. Ele está fazendo aí uma constatação, ele está mostrando aí na própria pergunta a solução. Nós somos uma carta que todos leem, e você está usando a expressão do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, e está mostrando aí os efeitos dessa postura escandalosa, que isso traz desonra ao nome de Cristo, isso traz prejuízo ao testemunho do Evangelho. O que fazer? Eu acho que todos nós, sem exceção, somos susceptíveis de falhas, de erros. É por isso que Paulo alertou, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então ninguém pode bater no peito e dizer: não, eu estou blindado, não sou susceptível a um erro, a um pecado, isso comigo nunca vai acontecer, eu nunca vou entrar numa situação dessa. Então, cabe a nós vigiar, cabe a nós botar a boca no pó, cabe a nós pedir misericórdia a Deus, cada dia, cada momento, em cada circunstância, para nós não cometermos aquilo que nós advertimos os outros a não fazer. Vamos em frente, nós vamos agora para aquela pergunta lá do comecinho do programa. Parece que é uma coisa, mas não é. Então vamos lá. Pastor, a igreja evangélica diz que não existe comunicação com os mortos, mas como o senhor explica a volta de Samuel para falar com Saul, Moisés e Elias vistos no Novo Testamento? E o que dizer dos adivinhos e suas revelações na Bíblia? É a pergunta do Pedro Calvarieri. Pois é, então vamos... essa pergunta demanda um pouco mais de tempo para responder, viu, Tiago? O programa pode estender um pouquinho mais, não pode? Claro que pode. Então tá bom. Primeiro, a questão dos adivinhos, né? É possível que pessoas tomadas por espíritos malignos possam ter algum naipe de adivinhação, porque os demônios também têm essa capacidade. Você percebe que os demônios, quando corriam a Jesus, declaravam quem ele era, né? Quando tentou-se expulsar os demônios lá em Éfeso, em nome de Paulo, os demônios saíram em cima dos camaradas: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então havia ali um aspecto de conhecimento prévio de situações reveladas nesse mundo espiritual caído. Segundo aspecto é que é verdade que os mortos não se comunicam com os vivos.
Isso é verdade, é bíblico. E aí se levantam então esses dois pontos. O texto lá de 1 Samuel 28 e o segundo, Mateus 17, ou Lucas 9, onde Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus. Então vamos pegar o primeiro texto, 1 Samuel 28. Saul, que tinha expulsado os médiuns de Israel, agora, num aperto, ele está longe de Deus, ele está desobedecendo a Deus, já tem 10 anos que Saul está perseguindo Davi para matar Davi, e quanto mais ele avança nesse projeto, mais ele vai se enroscando, mais ele vai se ficando prisioneiro no cipoal das suas paixões. E chega um momento em que Samuel, o profeta, não fala mais com ele. No desespero dele, ele quer consultar a Deus, e Deus não fala mais com ele, nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonhos, nem por profetas. E ele agora vai enfrentar uma guerra. Uma guerra, os filisteus estão vindo contra ele. E ele está com moral baixo, seus soldados estão com moral baixo, ele está emocionalmente desesperado, e ele, numa medida desesperada, vai procurar uma médium, uma feiticeira, para consultar o Samuel, que a essas alturas já estava morto, para consultar o Samuel. É claro que os disfarces que ele adotou foram fajutos, porque ele era o cara mais alto de Israel e era o rei, a figurinha mais carimbada. Então ele chega lá tentando achar que outra pessoa não é, a mulher desconfiou. Bom, a pergunta é, foi Samuel que apareceu naquela sessão mediúnica? E a resposta é um sonoro não. Sonoro não. Primeiro, que o Saul não viu Samuel. Entendendo que era Samuel. Entendendo que era Samuel, ele desenrola a conversa. Agora, note você algumas coisas. Se Samuel, em vida, não falou com Saul, falaria depois de morto? Se Deus não falou com Saul por meio de profetas, e Samuel era um profeta, e se Samuel falou com ele, não estaria Deus contradizendo a si mesmo? Terceiro, se era o Samuel, onde estava o Samuel? No céu ou no inferno? Porque o corpo está sepultado, o corpo está na sepultura. O que vem para falar não é o corpo, é o espírito. Se fosse o verdadeiro Samuel, ele não poderia subir, teria que descer. Mas o falso Samuel subiu do abismo. Mas o verdadeiro Samuel não estava no abismo, estava no céu. Ainda, a profecia do falso Samuel, de 1 Samuel 28, não se cumpriu literalmente. Ele diz que os filhos dele estariam mortos, e não todos morreram nessa guerra. E a Bíblia diz que se um profeta falasse e a profecia dele não se cumprisse, ele era um falso profeta. Então, sendo Samuel um profeta verdadeiro, depois de morto, ele traria uma falsa profecia? Então, eu tenho um livro, inclusive, sobre esse assunto, Tiago. É possível os mortos se comunicarem com os vivos? Editado pela editora Betânia, onde eu faço uma análise exegética, doutrinária, teológica, só desse capítulo, para provar que quem apareceu ali não foi Samuel, o profeta de Deus, foi um falso Samuel, foi um espírito enganador. Então, a doutrina clara, cristalina, incontestável é: os mortos não se comunicam com os vivos. Quando o filho de Davi morreu, o filho de Davi, Batseba, o que ele disse? Eu irei a ele, mas ele não virá a mim. O que ele está dizendo? Quem morreu não se comunica com os vivos. Quem está vivo um dia vai morrer. Então, essa é a verdade bíblica e não podemos fugir dela. Muito bem, pastor. Antes da gente ir embora, a gente está com o tempo já esgotado, eu quero aqui deixar nosso agradecimento à nossa equipe aqui da Luz para o Caminho, que leva o Trocando Ideias até a sua casa. Então fica aqui a nossa gratidão ao Daniel, ao Davi, ao Serjão, Wagner Brianês, a Cris na maquiagem, a Ju na produção, supervisão técnica do Jaider Rodrigues. E hoje a gente está aqui feliz, com a barriguinha cheia, todo mundo satisfeito com o café da manhã que a Tinha preparou para nós.
Pois é, vocês merecem. É um privilégio poder servir essa linda equipe de Luz para o Caminho. Posso pedir para dar um oizinho para a gente aqui? Vem cá, Tinha. Fica aqui dentro das câmeras, aqui, ó, nessa câmera do meio. Vem aqui por trás, ó. Obrigado, viu? Privilégio tê-la conosco aqui. O privilégio é meu. Obrigado, amor, da sua presença. Deus te abençoe. Pois bem, gente, é isso. Obrigado a você de casa também que acompanhou a gente até o finalzinho do Trocando Ideias de hoje. Foi um privilégio ter você conosco aqui, viu? Pastor, obrigado mais uma vez. Abraço, viu? Tiago. Até lá. E esperamos ver vocês lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, viu? Vai ser muito bom. Um abraço a todos.